colocar um nome completo, por favor, porque depois a gente tem dificuldades, às vezes, de identificar quem é a pessoa, né? Se não está com o nome completo, contato, e reforçando que pode haver inscrição em mais de um eixo, né? E participação consequente desses trabalhos. Então, vou iniciar a nossa apresentação. A Tânia e a Vanesca e a Patrícia, que estão nos acompanhando, podem também fazer observações a qualquer tempo, que a gente vai hoje entrar nesse processo que é a retomada da nossos encontros. Um pouquinho. Deu. Agora sim, gente, estava com um pouco de dificuldade aqui. Ai, ai. Mas, enfim. Agora, então, na nossa apresentação, ela vai ser dividida em duas partes, né? Então, na primeira parte, a gente vai ter a apresentação do cronograma geral, né? Do início, da parte que já ocorreu e do que vai acontecer ainda mais adiante, né? Os resultados das conferências, da conferência, perdão, e depois a gente vai ter um espaço para conversar e trocar ideias, tá? Então, o cronograma, ele vai acontecer, né? Então, a partir de 2022, a gente teve o diagnóstico, iniciamos também 23 com a conferência, né? E agora a gente está no momento 3 da leitura da cidade, em que a gente vai ter oficinas temáticas que vão diferir da conferência, porque a conferência tinha o objetivo de avaliar o plano vigente, né? Essas oficinas temáticas, como diz ali o nome, desafios, oportunidades, é a gente buscar, né, em conjunto, as proposições para as problemáticas levantadas, né, durante toda essa parte aí da leitura da cidade. Aí a gente vai ter um fechamento, né, dessa etapa. Não precisa. Debates e propostas. E a... Ai, sim, Vanesca, por favor. É o 4. Tá. E a conferência da revisão final, que vai ser em outubro, com o encaminhamento do projeto de lei para a Câmara em dezembro. Então, vai acontecer tudo esse ano. É um calendário bastante corrido, né? Bastante intenso, e a gente quer contar com a colaboração de vocês. Pode passar, Vanessa. Então, agora vamos fazer um apanhado das principais atividades que a gente teve, né, até o momento. Pode passar. Então, aqui nas oficinas territoriais de 2019, né, que vocês vão lembrar, a gente teve a participação de 439, né, pessoas. Pode passar. Depois, a gente foi para as exposições interativas, que foram itinerantes, né, nas regiões de planejamento e outras extras em eventos e locais de grande público, né, que a gente teve 1.308 participantes. Pode passar. Aqui a gente tem o que se chama o dashboard, né, que é uma análise dos dados, né, que a gente coletou até agora dessas oficinas. Isso pode ser consultado. Ali está o link, vocês vão ficar
com essa apresentação, podem conferir depois. Pode passar, né? E aí a gente tem o nosso seminário, que foi na Unicinos, né, com 326 participantes, que foi bastante enriquecedor, os debates, foi um início, né, que despertou bastante motivação para a gente ir adiante como grupo e com vocês, né, para a gente começar os debates. Depois a gente teve mais um, Vanessa, a participação do tema do planejamento urbano, né, dentro da Conferência do Meio Ambiente. Então, a gente teve duas salas que acabaram se reunindo em uma, né, que foi o tema mais procurado pelos participantes, que foi o plano diretor, né? Então, foi bastante importante a gente comparecer. Mais um, Vanessa. Aí vamos para a conferência, que foi agora em março, né? Mais um. Então, tivemos a dinâmica, né, do café, as moções, as palestras, né, maravilhosas dos nossos palestrantes, que enriqueceram muito, né, esse trabalho nosso. Mudou uma tela ali. Tá. Depois, então, mais um. Só um instantinho que eu estava vendo se eu mandava outra forma de ingresso, porque eu vi ali que a doutora Andresa falou que não estava conseguindo entrar no link, por isso que eu mudei de tela. Desculpa, pessoal. Vanesca, a Bárbara. A Bárbara eu vi que ingressou, mas desculpa, eu vou cuidar aqui para não alterar a tela agora. Não sei se eu estava na próxima. Aí, então, aqui a gente separou, né, como é que foi a participação nos 3 dias, por eixo, né? O nosso teve 35 participantes, né? Mais um, Vanessa. Aí depois a gente também compilou as moções aprovadas, as recomendações e os registros, que foram aquelas contribuições que não estavam nas moções, mas foram também computadas, né, e acolhidas. Mais um. Então, agora a gente vai entrar nessa etapa das oficinas temáticas, que novamente, então, vão ocorrer entre 18 a 31 de maio, tá? Vai ser um formato mais tranquilo, assim, não vai ser tão intenso, concentrado as atividades em 3 dias, a gente vai espalhar, né, elas em dias que possibilite que todos participem, né? Colocamos um horário das 18 às 22, se não me engano, ou das 18 às 22. Lá no centro, no auditório, né, da Siqueira, que vai propiciar que tenha mais acesso das pessoas, né, um local mais bem servido de transporte público, enfim, isso é uma coisa importante. Mais um, Vanessa. E também no formato online, Gisele. Sim, bem lembrado, isso que eu queria comentar, porque, claro, poder participar não, porque assim, poderíamos fazer totalmente online também, né? Mas tem pessoas que realmente preferem até participar presencial, tem mais facilidade, enfim. Então, a gente vai permitir as duas participações, né? Tanto online como presencial. Mais um, Vanessa, por favor. Pode passar. Ah, sim. Tá. Depois, lá em junho e julho, né, a gente vai fazer essa forma de devolutiva, né, para a sociedade dos resultados e essa discussão, né? Então, vai ter um evento nas regiões de planejamento e um seminário de fechamento da leitura com o objetivo de discutir os resultados, né? Mais um. Tá. Aqui, daí o momento seguinte, né?
Vamos ter consultas online, os diálogos com a sociedade, mais debates e oficinas técnicas. Mais um. Isso é a cronologia, né, até a gente fechar o documento e ele ser encaminhado, né? Aí depois teremos a avaliação dos cenários, né, previstos dentro dessa conferência do plano diretor, que está prevista para o início de outubro, 6, 7 e 8, né? E eu acho que estamos tentando PUC, mas não tenho ainda claro isso, mas a gente tem tempo ainda para informar vocês bem direitinho onde vai ser. Aqui depois, então, feita essa etapa, em dezembro, encaminhado para a Câmara para audiência pública e votação do projeto de lei, né? Então, a gente está com um cronograma bem corrido, né? Agora, a gente vai mostrar como é que está o andamento, né? Para vocês terem um panorama, pode passar, Vanessa, dos grupos de trabalho, né? Então, a gente tem grupo técnico operacional, que muitos de vocês participam, né? Os técnicos do município. Temos das entidades, né, que é o CT, e temos o CR, que é o dos conselheiros, né? Então, cada grupo tem um papel, né, e vai continuar acontecendo as reuniões. Então, a nossa ideia é fazer um calendário intercalando as reuniões dos eixos e, na semana seguinte, as reuniões dos grupos. Pode passar, Vanessa, por favor. Então, aqui vai ter os horários já determinados, né, o que permite que vocês organizem com antecedência as agendas, se possibilite que todos participem, né? E o nosso eixo 7 vai ser sempre às quintas. Até eu já comentei isso com a Selma, né? Em função da reunião da CADAP, vai dar direitinho, porque é quinzenal, e a reunião dela é quinzenal também. Pode passar, Vanessa, por favor. Então, assim, resumidamente, né? Terça fica a reunião do GTCR, quarta GTCT e sexta à tarde, como já vinha ocorrendo, a do GTTO. Mais um. A nossa dos eixos, então, para quem participa de mais de um, né? A gente também não vai fazer conflito de agendas, né? Então, vamos manter esse horário nosso do eixo 7 sempre às quintas, às 14 horas. E os outros ali estão, vocês devem, quem está participando dos outros deve ter recebido e vai ficar com essa apresentação também. Então, mais um isso. Então, no total, né, a gente está estimando que o nosso eixo vai ter 15 reuniões, né, nesse momento. Claro que isso pode ter um pouco de variação, um pouco mais, um pouco menos, conforme a nossa necessidade de trabalho, mas essa é a previsão inicial. E aqui, mais um, Vanesca, por favor. A gente tem, como eu falei antes para vocês, os objetivos, né? Cada grupo tem um papel, né? E o dos eixos temáticos é de discutir e abordar os temas relacionados que a gente já vem, como é que se diz, levantando e elencando durante o ano, né, nos nossos encontros e na conferência de avaliação. E a gente quer produzir, ao final das nossas reuniões, ou um documento, alguma coisa, materializar essas nossas proposições e essas nossas ideias, né, que a gente vai trabalhar. Mais um, Vanesca. Então, ali, repetindo, né? Podem mandar e-mail para se inscrever ou já direto no formulário, que é mais simples, né? Continuamos com os mesmos locais de repositório de arquivos, né? Temos um link ali para as moções que a gente organizou, agora vocês vão ver como ficou bacana esse trabalho, né? Deu muito trabalho para nós, mas foi muito gratificante a gente ter todo esse conteúdo, né?
que a gente conseguiu. Passa 2, Vanessa, por favor. Então, aqui, resumidamente, não tem problema. Ai, pois é, eu estava achando mesmo. Só um minutinho, gente. Então, aqui. Mais um. Deu. Agora. Então, aqui foi... a gente transcreveu, né, o que a gente debateu lá no dia da conferência, na parte da manhã, né? Vocês vão lembrar que foram esses 5 temas que correspondem a 5 mesas, pode passar um, que tinha as 5 perguntas, né, de cada um dos temas. Vamos passando só para mostrar o resultado, né, registros. produzidos, registros, né, que a gente como é que se diz, deu um trabalho, mas a gente conseguiu, inclusive, daí bota mais para frente, Vanessa, no 38, planilhar tudo isso, né? Cada pergunta por cada mesa, né? E isso vai ser de muita importância, né? Para a gente seguir adiante e ter ideias para a nossa cidade. Daí vou passar aqui também rapidamente as moções que foram apresentadas, né? Pode ir, Vanessa. Isso, recomendações por mesa, né? Que vocês viram lá no dia, né? A gente leu, fez complementações e ajustes, né? E isso tudo ficou nos nossos registros. De todos os 5 temas, de cada uma das mesas. Isso tudo vai estar disponível, tá? Para vocês, para consulta, e é importante que a gente, vendo isso, né, como nos parece que temos bastante elementos aí para seguir. Bom, agora temos um espaço aberto para perguntas de vocês. Fiquem bem à vontade. Eu vou aproveitar e fazer um comentário. A gente colocou ali no chat da reunião o link para a inscrição nos eixos. Então, mesmo aqueles que já estão acompanhando os eixos, né, se ainda não se inscreveram, é importante, como a Gisele já pontuou, para a gente poder ter bem registrado, né, quem é a pessoa, qual a entidade que representa, qual o vínculo, para a gente poder seguir aí com uma conferência bem precisa de quem participa das reuniões. Exato. E reforçando a questão que agora o papel dos eixos vai ser mais propositivo e de soluções, né, de ideias de cada tema, claro, né? E aproveitando, como a nossa oficina temática vai ocorrer no dia 31 de maio, tá? Que é uma quarta-feira. Vocês vão receber a comunicação entre hoje e amanhã. A gente está só fechando o texto e as datas direitinho. E a gente vai ter uma palestra, né? Seria interessante vocês nos darem um caminho, assim, que temas que vocês acham dentro do eixo 7, pode ser entre aqueles 5, né, que a gente tem ali, que vocês acham que a gente deveria
abordar e que seria produtivo para a gente trazer para discussão novamente, né? E ser propositivo. Vocês podem mandar no grupo, vocês podem me falar agora, podem pensar, enfim, né? Porque aí a gente tem que formatar esse evento, né? Um palestrante e desenvolver esse tema com vocês, né, nesse dia. Deu para entender o que eu falei? Tá. Agora só vou... Tu já tens horário? Qual vai ser? 18 horas. 18 horas, tá? Isso que quarta-feira. Eu tentei me inscrever nas oficinas de ambiente natural também. Então, se tu pudesse... Mas eu acho que tu pode. Horários, não, eu acho que eu posso. Mas, assim, só para não dar colisão 30 dias passa tão rápido na vida da gente que tem que deixar tudo agendado, sabe? Mas eu já agendei. Claro. E esse vai ser online também, Gisele? Pois é, isso que a Patrícia estava comentando. Ele vai ser em formato híbrido, né? Vai ter uma parte presencial lá no auditório da SMAP, na Siqueira Campus, e vai ser também online, propiciando que todo mundo possa participar, né? E contribuir. Eu acho sim que eu colocaria mais algum, assim, enfatizaria, né? Tanto como a Vanessa ali já falou também, mas sempre é bom, né? Porque às vezes até nós mesmos esquecemos de nos inscrever nos eixos, né? Pode ser mais junta ali, né? A planilha com as datas, né? Certinho, dá para participar. E outra coisa que a Gi falou, uma coisa importante, é que diante de todas, vamos dizer, do que se trabalhou, né? Durante todo esse tempo, desde 2019 até então, agora, né? Ali na conferência, a gente apontou várias, vamos dizer assim, fragilidades, várias vulnerabilidades ou coisas que não estão bem, vamos dizer assim, né, dentro dessa proposta de ver a aplicação da lei, do plano diretor hoje no nosso dia a dia, né? Então, agora, qual seria das temáticas agora, dessas próprias reuniões agora? Seria em função de qual é o plano, a gente conseguir formatar diante de X tema, qual é o plano de ação para que eu possa, assim, sanar essas, né, problemáticas, de que forma que hoje, no olhar, né, sob a tutela do plano diretor, né, eu possa, assim, sanar ou amenizar ou traçar diretrizes de solucionar os X, Y, Z problemas. Eu acho que é mais esse Tânia, objetivo. Lembrei, né, que a gente também está tendo, que também todos devem olhar o guia de elaboração, sim, guia né, de elaboração de planos que diretores. é um instrumento bastante útil, né, para sistematizar, né, o que é problemática, estratégia, né, como que inclusive tem sugestões, né, de abordagem, né, de estratégias para cada problemática. Então é uma leitura interessante, né? Acho que a gente passou o link, mas pode baixar ele na internet tranquilamente, né? E ele é um instrumento bastante útil. Eu já coloco o link aqui também. Isso. Uhum. Deixa eu só abrir aqui, já disponibilizo. Que o guia é como é que se diz assim, é o nosso direcionamento, né? Mais ou menos dentro dessas premissas dele, né? Claro, tem as nossas premissas da revisão, mas ali a gente tem a sistematização do que é um problema, do que é uma estratégia, e até algum tipo de sugestão de abordagem de cada problemática. Sim. Patrícia. Boa tarde a todos. Eu queria pontuar que nós teremos 14, 15 reuniões, né? Dependendo da complexidade, né? Vamos ter 2 momentos ali de integração entre os grupos, né? Que é no fechamento da leitura da cidade, né? Quando a gente vai ter todos os diagnósticos,
e depois lá no final, né, na questão da avaliação do texto final da lei. E aí a gente tem que, a ideia do grupo é que a gente mais ouça vocês do que a gente fale, né? Até hoje a gente falou bastante, vamos dizer, nas nossas dinâmicas, então a gente agora, a partir de agora, quer inverter a lógica e quer receber a informação de vocês. Cada um deve ter, em relação ao tema específico, as suas dores, as suas complexidades, né? E aí, eu estava conversando com a Gisele anteriormente, que já tinha sido organizado ali na preparação da conferência o tema da gestão em alguns eixos específicos. E daí, eu proponho que a gente comece, então, a partir desses eixos específicos, a começar a fazer essas discussões. E aí, a gente queria ver com vocês o que vocês priorizariam discutir primeiro, né? Tu tem, Gisele, aqueles tópicos que foram previstos ali na preparação? Sim, é na lâmina, só um pouquinho. Bota na 32, Vanesca, por favor. Com certeza, por exemplo, tem o pessoal aqui das comissões, né? Então, com certeza, eles têm alguma avaliação crítica sobre a estrutura do sistema de gestão e planejamento, né? Temos a questão da participação da sociedade, deixa eu ver, dos instrumentos, projetos especiais. E né? o monitoramento, né, também, que é um desafio, né? Vamos ter que passar por todas essas questões. E aí, então, a gente coloca para vocês o que vocês priorizariam a gente começar a discutir. E aí a gente já começa, fica com essa tarefa de trazer esse material, né, todos nós, né, para poder discutir e aprofundar o assunto. Então, faço a provocação aí para... Ninguém tem manifestação? Oi, Tereza. Oi, Tereza. Boa tarde. Oi, Tereza. Boa tarde. Estou entrando agora, não sei do que vocês estão falando. Eu levei 35 minutos ou 40 para entrar aqui. Não tem problema. A gente está retomando os temas das mesas. O que está dando um ruído? Ela tem que desativar o som enquanto não está falando, daí não dá eco. A gente retomou o tema de cada uma das que a gente fez no segundo dia, na parte da manhã, 5 mesas, né? E, claro, lá eram as 5 perguntas, né? A gente estava num estímulo de instigar vocês a fazerem as críticas ao plano vigente. Agora nós vamos estar no momento nas oficinas temáticas, que vão acontecer de 18 a 31 de maio, e dos trabalhos até encerramento da leitura da cidade, com proposições. Então, a Patrícia está provocando vocês, entre os nossos 5 temas de cada mesa, qual seria a prioridade, né, para a gente começar a conversar e ter os materiais e discutir? Essa que é a pergunta da Patrícia. Seria o WAVE? Seria os projetos especiais? Seria o monitoramento? Né? Claro que cada um, dentro do seu conhecimento, vai se sentir melhor, né, debatendo esse ou aquele. Ou também no sentido de ter mais conhecimento sobre algum tema, né, que não é tão comum, né, no nosso andamento aqui. Acho que tem inscrições ali, Gisele. A Soninha. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu não sei, eu acho que a gente poderia começar
por os mecanismos de aprovação de projetos, de programas, que eles ficam uma coisa que a gente possa sentir melhor, assim, trazer mais para a nossa realidade. Porque, por exemplo, ali a discussão da gestão democrática, ela é mais ampla, né? Aí tu vai discutir a interferência dos fóruns, dos conselhos. Eu acho que isso pode ficar, eu entenderia por um segundo momento. Eu gostaria de já entrar num detalhamento, assim, para a gente sentir melhor esses programas e os projetos, e cada um se apropriar melhor das informações, para depois a gente ir abrindo, né? Vamos para um detalhamento maior. Eu faria isso, os próprios instrumentos urbanísticos ali, que viriam na sequência, né? Tu discute os programas, os projetos, os instrumentos que tu pode utilizar para chegar, né, positivar esses programas, essas aprovações, e aí sim depois a gente amplia para o restante dos assuntos. Não sei se concordam ou não. Eu super concordo com a Soninha, em tudo que ela falou, inclusive com a justificativa. Bom, eu posso falar? Não sei se... Pode? Então, eu estou vendo, desculpem o atraso, mas não foi voluntário, tá? Então, assim, eu estou vendo que esses 5 quadradinhos azuis são os títulos que foram dados para as recomendações do tema gestão da cidade, né? Quando eu li isso, eu fiquei preocupada, porque eu achei que, como a gente estava vendo os resultados de uma conferência de avaliação do plano, o que apareceu aqui foram coisas que não são avaliação do plano, né? Até algumas merecem avaliação. Então, por exemplo, eu concordaria que seria super importante discutir gestão democrática, eu concordaria que os instrumentos urbanísticos seriam super importantes, mas ali tem EIVE, financiamento da cidade, contrapartidas e todos os outros. Cadê o solo criado? Cadê a transferência de potencial construtivo? Cadê os instrumentos que não foram implementados pelo plano? Então, eu fiquei preocupada que a gente teria que falar um pouco das ausências do que está aqui, né? A questão do monitoramento, eu acho que todos os grupos tocaram nesse assunto, é super importante. Então, ele tem a ver com o sistema de informações e com o sistema de avaliação do desempenho urbano. O que eu acho que está um pouco deslocado, assim, da leitura que eu fiz das recomendações, é que justamente esses mecanismos de aprovação, programas e projetos especiais, eu não sei se aqui é o melhor lugar para estar essa discussão, não que não seja importante, mas normalmente isso aí se refere a procedimentos e coisas que não aparecem hoje no plano diretor exatamente com esse nome, né? Então, eu não sei, eu acho que todos os assuntos são importantes e as ausências também são importantes. Então, a Soninha está sugerindo começar pelos mecanismos de aprovação. Pode ser, mas isso seriam nas oficinas, então. Tereza, é que assim, é que isso é metade da apresentação. É que assim, isso é anterior à conferência, tá? A gente na conferência aprofundou, isso eram provocações, né? O que engloba o monitoramento, né? Impactos, transparência, poderiam ter 20 coisas a mais ali, mas durante as reuniões do eixo, a gente foi inserindo isso para ser um disparador, né, dos debates. Porque as moções e os debates, eles estão compilados em outro momento, tá? Por isso que a gente voltou só um pouquinho para dentro daqueles temas azuis ali, que foram os que motivaram lá os debates na conferência, a gente aprofundar nas oficinas. Desculpe, acho que na fila está a doutora Annelise, né? E depois a Patrícia, isto. Pode falar, doutor. Desculpe, Obrigada, interrompi.
Eu vou pedir para vocês me chamarem de Annelise mesmo, porque aqui nós estamos numa condição de discussão dentro de um grupo de trabalho, né? Eu estou muito contente de receber esse convite para participar. É um assunto muito, muito significativo também para mim, especialmente. E dentro desse olhar, assim, de tentar contribuir, seria muito interessante se a gente tivesse uma apresentação, uma fala, enfim, sobre metodologias para contrapartidas mesmo, porque aí eu acho que a gente faz essa conexão com o que a Tereza nos trouxe. Ou seja, se eu tenho uma situação de outorgoneurose de construir, se eu tenho alteração de uso, se eu tenho alguma outra flexibilização, como é que isso vai ser inserido no contexto das contrapartidas, que se relaciona, por sua vez, com o financiamento da cidade? Então, eu acho que a gente poderia aprofundar isso e ter isso assim, no plano diretor de uma maneira mais clara, né? Porque sem dinheiro a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente sabe, é sempre um problema. Então, se a gente pudesse ter esse olhar para as contrapartidas, de certa forma, é um assunto que vai dialogar com o EIVE, porque as contrapartidas vão ter que ser calculadas no ambiente procedimental de avaliação do que o empreendedor vai fazer. Então, eu queria colocar isso assim, para discussão, enfim, em alguma das oficinas, de alguma dos momentos, a gente poder entregar para o plano diretor uma metodologia para estabelecimento de contrapartidas. E como que isso vai ser estabelecido, num procedimento específico. Uhum. Eu queria salientar isso, então. Obrigada. Excelente, estou tomando nota aqui de tudo. Patrícia? Não, primeiro eu queria complementar o que a Tereza tinha comentado, é que, como tu mesmo comentou, a gente vai passar por todos os pontos, né? E, na verdade, os bilhetes que estão ali fazem parte do exercício que a gente fez, né? Mas, claro, nunca que vai se esgotar, né? A gente pretende, ao final do processo, esgotar. E aí, o que a gente pontua? Para deixar claro, nós temos esse grupo de trabalho que vai ser constante, que vão ser, em média, 15 reuniões, né? Dependendo da complexidade do assunto, pode ser que a gente trabalhe mais vezes, pode ser que a gente trabalhe menos vezes. E a gente vai, durante esse processo, provocar vocês para, vamos ver em que resultados vamos chegar. Como vocês estão pontuando, achei muito bem. Eu até imaginei mesmo que ia vir do pessoal das comissões essa proposta de trabalhar a questão dos mecanismos de aprovação, e eu acho que é o nosso gargalo mesmo, então a gente poderia começar com isso, e aí em seguida trabalhar com os instrumentos mesmo, que na verdade estão relacionados. Eu proponho em uma das reuniões, considerando essa provocação que a Annelise fez, de apresentar um trabalho que a gente fez junto ao conselho lá dos fluxos, que a gente estava relacionando a questão de contrapartidas com os projetos especiais. E aí a gente pode amadurecer dali e começar a construir, de repente, em conjunto. Aí já trabalha junto o mecanismo de aprovação e instrumentos, né? Então, proponho, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer isso na próxima reunião. E aí a gente já relaciona esses dois pontos na próxima. E aí até eu vou fazer o seguinte, eu compartilho com vocês antes como está, vamos dizer, o resultado zero, o resultado do que saiu daquele grupo de trabalho, né, que foi com o conselho, e aí vocês já podem ir amadurecendo a partir daí, e aí, claro, já podendo ter ideia de agregar outros assuntos para a gente ir discutindo. Tá faltando coisas, que nem a Tereza comentou, e aí a gente vai construindo, a ideia é a gente ir construindo esse trabalho aí ao longo do tempo para ter um resultado aqui nosso do grupo. Aí proponho para vocês isso. A Lúcia. Lúcia. Oi, boa tarde, gente. É que eu agora não vou responder isso que a Patrícia está perguntando, porque eu ia falar outra coisa. Eu ia falar no sentido de apoiar o que a Maria Tereza tinha falado, porque eu achei que o que mais apareceu naquela reunião, lá naquela nossa sala lá de debate,
que foi a questão da população não se sentir participativa do processo. Todos reclamaram de que eles não eram ouvidos, tal, não sei o quê. Então, eu não sei se... me parece que os instrumentos urbanísticos dentro do plano, eles estão muito mais regrados do que isso, por exemplo, do que a participação. Então, não sei se a gente deveria se focar nisso. E as pessoas não se sentem representadas e estão insatisfeitas com o resultado desses empreendimentos e das contrapartidas, de tudo que está sendo feito. Então, assim, não sei se a gente não deveria focar nisso, nós como nesse grupo de gestão da cidade. Porque eu acho que o que está faltando, ou o que não está bem, ou as pessoas não estão sentindo que está acontecendo da maneira como eles gostariam, é a gestão democrática e a participação. Agora quem falaria seria a Tânia. Tá. Não, desculpa, perdão. A Sônia? Não. É a Tânia ou a Sônia? Tanto faz. Pode ser a Soninha. Não, eu só queria comentar, Lúcia. Eu entendo que a gente precise chegar num denominador comum, não é fácil, mas precisamos chegar, de como haverá participação mais efetiva de todos os níveis, né? Que é a grande reclamação. Mas eu acho que a gente precisa antes saber o que nós vamos tratar, como vamos tratar e quem, em que momento irá participar. Então, se tu não sabe, se tu não sabe o que tu está tratando, eu acho melhor a gente primeiro tratar, entender os assuntos, entender como é feito, entender todos esses projetos que se encaminha, para depois a gente entender em que momento cada um vai interferir. A gente tem diferentes instâncias, gente. A gente tem uma instância técnica que ela é necessária. Ela não pode todo mundo participar em todo o tempo. Não há condições, não se chega a denominador comum nenhum. Claro que a gente não. tem que ter diferentes, sim, olhares de quem está demandando um serviço, uma qualificação de um serviço que a gente está prestando, e o olhar técnico, que é quem vai analisar considerando a lei. Então, eu acho que a gente primeiro tem que saber o que a gente está querendo discutir, que projetos a gente quer, para depois como a gente vai tentar alinhar essas questões. Isso aí. Não, a minha colocação é bem simples, Lúcia, dentro do que tu falou, a gente já, vamos dizer, já estamos acostumados e calejados de sempre ouvir essas reclamações, né, da participação. Mas eu em todo esse tempo, né, em todo esse tempo aqui de revisão de plano diretor, assim, ó, de tempo que eu estive dentro ainda da Secretaria de Planejamento, eu nunca vi uma abertura tão grande, um chamamento tão grande para os diversos stakeholders para participar. Inclusive, todos aqueles representantes, principalmente das regiões de planejamento, foi feito um trabalho muito intenso. Foram feitos, assim, ó, desde 2019. Nós conhecemos, assim, cada canto da cidade por estarmos ali presencial, chamando chuva, sol, tudo. Então, está existindo, então, vamos dizer, de repente, assim, um espaço aí que não está sendo preenchido. Eu não sei onde, mas isso aí é muito tranquilo. Falamos assim, falo por todos nós aqui, né, que trabalhamos a revisão do plano, o quanto se tem, além de nós temos a tecnologia, né, disponível para participação, nós vamos nos locais indicados pelos próprios representantes, né, tanto das prefeituras como tudo. Então, isso aí a gente está acostumado de escutar. E a gente está ali, ó, a gente não faz, né, uma gestão da cidade, democrática da cidade, se não houver participação, né? Então, é item número 1 dentro da gestão da cidade. E a gente tem muito um cuidado, um olhar para isso. Mas eu também concordo com essa parte do que impacta na cidade, né? E essas reclamações, ela vem, talvez porque elas não estão sendo visíveis,
eles não estão conseguindo acompanhar da destinação, da onde está indo os recursos, né, as contrapartidas, talvez seja isso que esteja falando. Aí a gente está falando em monitoramento, né? Aí a gente busca, se nós não temos ainda, né, uma base de dados de planejamento urbano, uma plataforma para assim que as pessoas acessarem, a gente está assim, caminhando para que isso aconteça na maior transparência possível. E dentro da revisão do plano, dentro de todo esse processo, em todas as salas, se nós entrarmos em cada subgrupo na conferência, e está ali, nos documentos ali, essa questão de monitoramento, ela foi muito, muito, muito pautada. Mas como que se vai se monitorar? Monitorar o quê? Como? Né? E o que vai se monitorar? É por isso que a gente tem que começar por algum... Eu gostei, porque eu sei desta proposta agora trazida tanto pela Patrícia, Soninha e tal. Quem é o próximo? Sou eu? Eu ia colocar aqui, eu tenho a Patrícia, a Denise e a Gisele, né? Como tá coordenando a reunião, se tu quiser tomar a palavra primeiro, Gi, só para ti. O que eu ia falar era justamente o que a Tânia falou, né? Que em relação também, até porque com a nossa experiência de tramitação dos projetos especiais, a Nelise sabe, né? A necessidade de dar transparência para as ações, né? E a linguagem acessível. Porque, de fato, o espaço existe para as pessoas participarem, né? Mas o que eu imagino que as pessoas, no dia a dia, com a vida que elas têm, elas querem é saber o que está acontecendo. Elas não vão elas não estão tão interessadas em entrar como é que se diz, uma assembleia, aquela coisa, e vota e tal. Mas elas querem saber o que está acontecendo e acompanhar e fiscalizar e cobrar, né, e questionar e diretamente aos servidores ou gestores, né? Eu acho que também passa muito por isso, sabe? Então, era essa minha fala. Depois, acho que é a Patrícia. Bom, o que eu queria pontuar é uma questão bem de cunho prático, tá? A questão da participação tem duas questões distintas. Uma é a participação no processo de revisão do plano diretor, que eu tenho a pontuar o que as gurias já pontuaram, enfim, a gente fez uma pesquisa em várias cidades para montar o processo de participação que nós montamos. Nós sabemos que existe uma dificuldade para conseguir atingir as pessoas, então também tem uma questão de comunicação, né, e que tem aquelas limitações do próprio poder público de atingir, né, das pessoas se interessarem por esse tema. Então é um desafio aí que não é só da nossa cidade, mas de várias cidades. E tem a questão da participação como um instrumento de planejamento, né? Que daí não tem a ver com o processo de revisão do plano diretor, né? E o que eu queria pontuar em relação a isso? Nós temos esse grupo que tem que tratar isso, sim, tem que tratar, mas eu, na minha opinião, tá? Eu acho que a gente ainda precisa de alguns elementos para tratar isso. A gente precisa primeiro discutir esse assunto com os grupos, principalmente o grupo das regiões de planejamento, que nós temos um que acontece semanalmente, coordenado ali pela nossa colega Renata, que é o GT Consultivo das Regiões, onde, a partir desse GT, a gente está construindo, em conjunto com eles, buscando, né, fazer isso, os processos de participação ao longo do tempo. Então, na medida do possível, a gente sempre trabalhou em conjunto com eles a construção desses processos, os que aconteceram até hoje, e pretendemos fazer os que vão acontecer daqui para diante. De lá, nós precisamos sentir exatamente quais são as dores dessas pessoas. Então, a gente tem que ter um diagnóstico ainda, advindo dessa parte da população, que são conselheiros, delegados, e a gente quer ampliar para subprefeituras, para a gente poder ampliar esse rol e entender
Então, a gente precisa de um diagnóstico ainda para entender essa questão. E aí, a partir daí, sim, a gente trabalhar nesse fluxo, nesse grupo, que esse grupo, vamos dizer, seria o grupo que vai tratar a engenharia da coisa, né? Que a gente vai, como é que a gente pode encaixar isso nos processos? Por isso que eu acho que seria bem interessante a gente entender os processos, a complexidade desse processo, de todas essas, vamos dizer, esses processos de planejamento que acontecem dentro, e aí, a partir daí, depois, com essa primeira leitura, né, por parte desses atingidos, a gente conseguir estabelecer essas correlações. Quando eu mostrar para vocês esse material, vocês vão entender cada processo, cada tipo de processo, pode ser que tenha um envolvimento da participação. E aí, mas aí a gente precisaria primeiro entender ou amadurecer ou discutir, entrar em um consenso em relação aos processos. É a minha opinião. Mas fica a critério de vocês aí. A Denise, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Denise Moreira, né? Porque eu sei que nós temos pelo menos mais uma Denise participando, né? A Denise Oliveira. Buenas. Primeiro, procurando me desculpar por entrar só nesse horário, né? Que realmente antes não tive como. Eu acho importante eu me colocar assim, primeiro, dizendo a partir de que ponto eu falo. O início da minha participação no processo, ele se deu em função de uma participação em movimento social, tá? E aí essa participação, ela acontece num movimento ambientalista, o Preserva Zona Sul, com uma identificação, né, muito forte justamente com esse processo que vem acontecendo na região sul, na subprefeitura sul, né, em Porto Alegre. Bom, ao mesmo tempo, por formação, eu sou especialista em museologia, então eu trago também em mim uma preocupação com a questão do patrimônio da história. Eu sou historiadora, da preservação ambiental, da preservação histórico-artística, cultural, né? Paisagística, enfim. Sou professora em Belém Novo, numa escola pública, estadual, e como delegada no orçamento participativo, eu comecei a participar do processo e, em final do ano passado, então, fui aclamada conselheira do orçamento participativo pela região 15. Então, eu estou fazendo questão de primeiro me apresentar dessa forma, para que vocês consigam compreender por que eu vou dizer isso agora e colocar uma dose de credibilidade na minha fala, né? Primeiro, eu tenho dito sempre que existe a necessidade de que a população, de maneira geral, ela precisa compreender o que são os ODSs. É o primeiro ponto. E não apenas compreender na teoria, mas compreender o que isso tem a ver com a realidade. Tá? Compreender que, quando se fala em saneamento básico, a gente está falando em ODS. Compreender que, quando a gente fala em mobilidade urbana, em proximidade em relação à moradia e local de trabalho, a gente está falando em ODS. Quando a gente fala em acesso à educação, à qualificação dos processos de participação na tomada de decisões, a gente está falando em ODS. E que, na prática, a questão da mobilidade é tu ter linhas de ônibus passando por caminhos, com variedade de tipos, de horários, de tecnologias. E se a nossa cidade está fazendo uma revisão do plano diretor, tendo como princípios básicos, critérios essenciais, os ODSs, então tudo isso são aspectos, são questões que a população precisa enxergar dentro dessa revisão do plano diretor. Eu citei a questão da mobilidade porque ela é comum a toda a cidade, ela não é de uma única região.
Isso é um problema de toda a cidade, de toda a população. Aqueles que pegam o transporte coletivo, aqueles que usam o transporte individual sobre 4 rodas, e aqueles que são os ciclistas, os caminhantes, enfim, os cadeirantes, né? Aqueles que usam as cadeiras motorizadas, enfim. A questão da mobilidade urbana, ela abarca toda a população de uma forma ou de outra. Então, é fundamental que, primeiro, né, isso que a Patrícia estava aqui colocando tão bem, a questão da necessidade de qualificar a comunicação, né, no conteúdo e na forma. Tá? E isso é uma questão extremamente importante. E aí, nesse sentido, a gente já conversou, né, Patrícia, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, da importância de ir até as regiões, conversar com as comunidades nas regiões. E aí eu quero falar da região 15, do Orçamento Participativo, a subprefeitura da região Sul, e da região de Planejamento 6, que são 2 territorialidades distintas, que têm processos e representatividades distintos. A região Sul, região número 15, né, a subprefeitura da região Sul, como todas as subprefeituras, entrou muito tarde nesse processo. A subprefeitura não tem uma compreensão sobre o que é o plano diretor, o que é fazer uma revisão do plano diretor, qual é o impacto que isso causa, qual é a necessidade, a importância disso, e como mobilizar a população para participar. Por quê? Porque não tem a informação. Né? Não está realmente apropriado de como é que estão acontecendo esses processos. Né? Nós tivemos mudanças no calendário, enfim, uma série de alterações. E mais, a questão da participação da população, ela encontra dificuldades não só na linguagem e na forma de comunicação, mas nos lugares e nos horários. Né? E isso foi colocado lá na nossa conferência, lá na PUC, né, em março, foi colocado de uma maneira muito, muito objetiva, né? A dificuldade de estar presente, ela se deve ao dia, ao horário e a questões financeiras. As pessoas não têm dinheiro para pegar ônibus, né? Pegar 2 ônibus e passar o dia fora e ter que gastar o seu dinheiro com alimentação. Tá? E isso foi dito pela própria população, né? É justamente quem tem que pagar, quem tem que tirar o dinheiro do bolso, né? Então, aí a gente começa a ter uma compreensão mais concreta, né? Sim, existe uma queixa pela dificuldade de acesso, e essa dificuldade de acesso começa com a falta de compreensão, né? Do que significa isso na sua vida concreta, diária. Né? Qual é o impacto que o plano diretor tem na sua vida diária? De que maneira o plano diretor, o que ele estabelece, interfere, por exemplo, nas demandas que a população coloca através do orçamento participativo, onde muitas delas são consideradas inviáveis porque contrariam o que está no plano diretor. Né? Então, essa é a discussão que as regiões precisam compreender e precisam fazer. Né? E eu tenho dito isso e tenho procurado colocar esse debate na minha região, com as comunidades, mas não é um debate fácil. Né? Por quê? Porque falta conhecimento. Né? Conhecimento teórico. Essa teoria cabe a nós levar. Tá? E o que nós tivemos, eu sei que eu estou falando muito, tá? Peço desculpas, mas é necessário. O que nós tivemos na apresentação que aconteceu no meio do ano passado, que foi um sábado de manhã, não teve participação. Tá? Não teve participação, e aí, bom, você pode fazer uma avaliação em outro momento de por que essa pouca participação. Em relação à representatividade através das regiões de planejamento, no que se refere à região de planejamento 6, que é a que pega toda aqui a nossa região, essa representatividade não acontece na prática. Tá? O nosso conselheiro é o arquiteto Gomes. Quem me conhece sabe que, por natureza, eu não sou uma pessoa que procure o conflito, pelo contrário, eu busco sempre, né, construir acordos, construir consensos, ir ao encontro e não de encontro.
Mas, assim, a realidade é essa, a gente precisa ser sincero, honesto, transparente, né? Não dá para dourar a pílula. O arquiteto Gomes, que é o coordenador, né, o conselheiro da região de planejamento 6, que deve, né, representar um território muito grande, ele não dialoga com a região sul. Ele não esteve na Assembleia em novembro de 2022, onde a população da região sul estava reunida e a presença dele foi sentida pela mesa, ele foi chamado, ele não estava presente, tá? Ele não participou da reunião que nós chamamos ele, né? Ele foi chamado pela subprefeita, ele foi chamado pelos conselheiros, pelos delegados, e ele não se fez presente na reunião preparatória para definir o roteiro de visita da assessoria, né, Ernst Young, quando eles estiveram aqui no início desse ano. Então, aquele roteiro que nós sugerimos, ele não foi cumprido. Tá? Não foi. E não foi porque houve o quê? Uma interferência, né, da parte do arquiteto Gomes, que colocou como primeiro ponto um ponto que era do interesse dele e de um único proprietário, de uma propriedade a ser visitada ali na Vila Nova, onde nós perdemos muito tempo. Né? Um tempo que depois faltou apenas para transitar, para passar por algumas vias. E são vias que é muito importante de visualizar, são questões muito sérias e são um exemplo do que essa nossa região sul representa, das principais características que ela tem. Então, assim, eu quero trazer vários pontos. Falta de conhecimento, qualidade da comunicação, compreensão por parte da população de maneira geral do que são os critérios norteadores dessa revisão, que são os 17 ODSs, tá? Do que isso significa na vida concreta, diária das pessoas, né? Porque é dessa população que a gente está falando, não é da população do Moinhos de Vento, tá? Da questão da representatividade da região de planejamento, no caso aqui do 6, e eu tenho informação de que existe essa dificuldade também em outras regiões de planejamento. O conselheiro Gomes não chama reuniões com a comunidade da região de planejamento 6. Né? Eu nunca fui chamada para nenhuma reunião pela territorialidade da região de planejamento. Né? Então, eu não sou representada, porque eu não sei nem o que está acontecendo dentro do âmbito da questão do planejamento da região 6. Isso que eu sou conselheira da região sul do AP. Né? Então, nós temos essas dificuldades e a gente não pode ignorar. A região sul hoje é uma das regiões sobre as quais a cidade está crescendo, está avançando, né? E isso precisa ser normatizado. E a gente precisa, sim, participar e estar presente e colocar-se, né? E colocar-se com qualidade, com consciência, com crítica. A outra questão que eu quero colocar para concluir sobre a participação popular é o tanto que os movimentos sociais estão alijados desse processo. Tá? Então, isso eu acho extremamente importante. Nós, movimentos sociais, especialmente os ambientalistas, não estamos representados já há algum tempo no CMDUA. Né? Nós temos um processo eleitoral que já deveria ter sido feito, né? E que não foi, ele foi suspenso já por 2 vezes. Então, a gente tem assim, locais de fala, de participação que não estão sendo efetivos, né? E no processo do orçamento participativo, da revisão do plano diretor, por favor, me corrijam se eu estiver errada, mas me parece que não tem nenhum grupo de trabalho que reúna os movimentos sociais de Porto Alegre. Tá? Então fica aqui, eu procurei resumir, né? Eu sei que eu falei muito, mas são muitas questões, tá bom? Obrigada pela paciência, pela disposição de me ouvir. Obrigada, Denise. Não, tuas contribuições são sempre muito bem-vindas, né? Inclusive, essa questão do acesso dos horários, a gente já tinha comentado, a próxima etapa das oficinas, a gente vai fazer à noite, né? Lá no centro, justamente, no auditório da SMAP, ali na Siqueira Campos, para propiciar, claro, guardadas, né, os devidos atrasos no sentido de que a gente tem que atingir com comunicação, com linguagem, né, e capacitar as pessoas,
Mas essa questão de facilitar e não dificultar que as pessoas participem, a gente está sendo bastante, está considerando bastante, tá? E, de fato, isso é um problema bem importante que tu colocaste. Muito obrigada. Acho que a Patrícia quer falar também. Sim, eu queria responder algumas questões, tá? Primeira, eu vou discordar em relação à questão dos movimentos sociais, tá? Porque nós abrimos um chamamento para entidades onde os movimentos estava aberto os movimentos sociais e um grande número de movimentos sociais, inclusive ambientalistas, ingressaram, né, no grupo e estão distribuídos também nos eixos temáticos. Então, essa porta foi aberta e ficou aberto, teve quase 50 entidades inscritas, entidades, associações de bairro, movimentos, enfim, tá? Essa oportunidade foi aberta, sim. Em relação a reuniões específicas e a representatividade dos conselheiros, na verdade, nós também identificamos uma limitação na representatividade dos conselheiros em algumas situações, tanto que a gente entendeu que seria adequado para aumentar a capilaridade da representação, utilizar também as subprefeituras. Então, e eu coloco assim, ó, que a representação das regiões de planejamento nos grupos, ela não necessariamente é só a partir dos conselheiros, está aberto para os delegados também, de forma ampla. Então, não existe essa restrição. E eu gostaria também de saber se tu está no GTCR, porque todas essas questões, esses problemas, a gente teria que discutir naquele grupo, porque a gente precisa resolver essas questões entre nós aí durante o processo. E aí pontuando o específico que é desse eixo, né? Vocês viram que a gente tem uma série de questões, sim, para resolver, e aí, a partir dessas questões, a gente consegue, na sequência, poder identificar uma linha aí que resolva, ou que busque resolver, né, essa questão da representatividade, né? Daí, eu não falo no sentido da revisão do plano diretor, mas do processo de planejamento, né? Colocando aqui que a representação do conselho não tem a ver diretamente com o plano diretor, mas com a representatividade no planejamento. E aí a gente pode depois discutir a questão das estruturas, né? Eu me lembro que antigamente a gente tinha a representação da própria prefeitura mais atuante nas regiões de planejamento, que é até uma coisa que eu já discuti, a gente já discutiu com colegas, que é uma questão que tem que ser aperfeiçoada, mas a gente pode ir construindo ao longo do tempo. A gente primeiro precisa entender as dores, né, os problemas, né, e aí a partir daí a gente consegue aí traçar uma proposta que tente melhorar todas essas questões, né. Era isso. Daí, Denise, eu não sei se tu está no GTCR, mas aí te convido a participar ali daquele grupo, que seria bem interessante. Então, desculpa usar o microfone, que eu não estou conseguindo aqui colocar no chat, meu aparelho aqui. Então, a questão ali é que o horário das reuniões ficou na quarta-feira, né? Do GTCR é na terça de tarde. É na terça de tarde, tá. Eu achei que era de quarta-feira, tá. Segunda e quarta eu tenho... É do CT, mas talvez no CR seja interessante, porque, bom, qualquer coisa do CT a gente depois pode fazer uma indicação para o pessoal para fazer num outro horário. Nesse primeiro momento, o pessoal acabou mantendo esse horário, né? Uhum. Mas o CR, que é das regiões mesmo, talvez seja interessante tu acompanhar, né? Que é na terça de tarde. Gente, acho que não,
a Tânia está com a mão levantada ou é só... Tá, não, é bem rápido também a colocação. A gente entende muito bem essas situações, né, que nos traz, então, a Denise, mas, assim, a gente convida também, como te convido, Denise, a Patrícia já fez o convite ali da participação no GTCR, né, que eu também estou fazendo parte ali no GTCR, né, do eixo, né, mas assim, do grupo, aliás, do grupo, eu digo assim, ó, da mesma forma que tu apresentou aqui para nós nossos anseios e fez uma grande representatividade, né, dessas questões que nos trouxe, a área ambiental, toda, a gente pede que tu traga também, agora, será que tem algum plano de ação para que a gente possa tentar sanar todos esses questionamentos, entende? A gente tem que avançar. Então, por isso, tu és convidada, nos traz essas propostas, né, para que a gente, junta, possa construir, né, possibilidades das coisas irem acontecendo no decorrer dessa revisão, que, né, está bastante corrida mesmo, a gente trabalha dia e noite, né, Patrícia, então, que é a nossa diretora, nossa, hoje até acho que está com febre, né, mas está aqui com a gente, né? Mas a gente tem um cronograma a cumprir, então vamos lá, nos tragam as sugestões, vamos lá, as propostas, plano de ação, para a gente ir tocando as coisas com mais, né? Deixando claro que essa provocação nós estamos fazendo para todos, tá? A partir de agora a gente a gente quer ouvir de vocês como vocês pensam que a gente pode solucionar essas questões da cidade. Então, a gente parte de alguma estratégia, mas a gente quer buscar, vamos dizer, o que a sociedade pensa como solução a partir desses problemas apresentados. Que a gente quer resolver, a gente está aqui para isso, tá? Então voltando... Oi? Só para aproveitar esse momento, bem objetivamente, para onde a gente encaminha isso? Porque vocês já viram, eu falo muito, eu não quero monopolizar. Então, se eu puder saber para onde encaminho, para fazer chegar aqui em vocês. Pode mandar o e-mail. As gurias? Pode mandar para nós, para o e-mail. A gente tem também o e-mail do plano diretor, pode ser no WhatsApp, como tu preferires, Denise. Qual canal for mais conveniente para ti. Ou fazer as discussões mesmo, né, nos momentos. Sim, podemos, né, para a gente dar uma... Nós estamos nos encaminhando para o fim da reunião, né, para nós darmos um fechamento, né. Então, o que a gente conversou, né? Entendi que não temos ainda um consenso de qual seria o tema mais pulsante e a ser priorizado. Porém, a Patrícia deu uma boa sugestão dela fazer essa apresentação que já foi feita aos conselheiros, né, de uma metodologia, para amadurecer a partir daí. Para a gente ter já, né, a questão das contrapartidas, né, e acredito que acaba envolvendo também um pouco essa participação, né, nessas coisas Então, minha sugestão, e Tânia, se tu estiver de acordo, que na próxima reunião a gente assista essa apresentação e também a Patrícia vai disponibilizar ela com antecedência para vocês olharem e, né, trazerem daí talvez questionamentos, sugestões. O que acham? Pode ser assim? Tranquilo, eu acho que assim está bem direcionado. Lembrando que é a título de provocação, tá? Para a gente começar a discutir o tema. Daí, durante a reunião, se surgirem outras situações, outras propostas, eu sei que todos vocês têm muitas convicções e o ideal seria cada um de vocês tentar conseguir expor as suas convicções aí. Então, eu vou fazer ela só para vocês saberem que resultado foi esse que foi gerado a partir dessa reunião com o conselho. Foram 5 reuniões que foram tratados esses assuntos. E aí vocês vão amadurecendo e a gente vai, de repente, construindo. Elas são base de avaliação de projetos especiais, né? Mas elas podem acabar derivando para outros processos de planejamento, enfim. E aí, vamos ver o que vai sair aí da contribuição de cada um. E também tem a participação ali nesse fluxo, né? Acho que o Guilherme está inscrito ali.
Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu só queria colocar que seria importante a gente montar uma metodologia de como que a gente vai abordando os temas aqui, porque eu acho que hoje já deu para ver que se a gente deixar em aberto, no fim a gente acaba levantando muitos Perfeito. assuntos A gente já está. e a gente não chega a Nós gente já não consegue estamos ter uma montando. objetividade numa discussão específica. Eu acho que é importante a Perfeito, gente vir com Guilherme. A temas. gente está montando, tá? Isso. Só que não está pronto. Então, a gente quis dar o start mostrando os resultados para vocês, mas isso aí que tu falou, concordamos, e tanto que já estamos providenciando, de fato, para a gente ter uma forma mais objetiva e mais tranquila de trabalho. Ó, excelente a tua colocação. E, A Vanessa, Vanessa, desculpe. Vanessa. Gisele, tu falou super bem já o que eu ia falar, que era nesse sentido, né? Que a gente está estruturando a metodologia que é para todos os grupos. E a gente comentou ontem também no grupo do desempenho, né? Justamente para que a gente traga, então, de uma forma estruturada para o debate desses temas. A ideia hoje era iniciar a conversa com o grupo, e nesse início ainda não foi uma opção metodológica, né? Iniciar o processo com essa primeira conversa, atualizando sobre o que já aconteceu, e agora na próxima reunião a gente parte ao trabalho do grupo. Isso aí. Vanessa, tu pode. A Carolina está sugerindo colocar o último slide que tem os links para o pessoal visualizar e embora que a gente vá encaminhar, tá? Até coloquei ali no chat. Já ali, colocou? ó, os links Tá. ali, eu Obrigada, deixei. Tânia. Obrigada. Que é tanta telinha que você não consegue acompanhar. Mas tá ótimo. Gente, eu acho que vamos ficando, né? Foi boa a reunião, muito rica, né? Sempre é bom ouvir vocês e trocar ideias, acho excelente. E a gente reforço, né? Vocês têm os nossos e-mails, o nosso WhatsApp, né? Enfim, sintam-se à vontade para enviar as contribuições. Tem pessoas que preferem escrever, né? E enviar por escrito, outros preferem falar. Fiquem bem à vontade e a gente se encontra, então, daqui a 15 dias, na próxima reunião. Eu acho que a gente tem um bom tema, né, de casa, assim, todos nós aqui, né? Porque na próxima reunião nós vamos estar com muitas coisas para conversar. Exatamente. Então, já veio afiado. Boa tarde, então. Tchau. Boa tarde, pessoal. Tchau. Boa tarde.